Aleluia! Que bom estarmos na casa do Senhor para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos ler um texto muito lindo da palavra de Deus que se encontra em João 1. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4 e 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Jesus Cristo é o Verbo vivo, é o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e para te salvar também. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, dando graças a Ele por esse sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. E é por isso que estamos aqui, para adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo Teu amor para conosco. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor mandou o Seu único Filho morrer numa cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida eterna. Muito obrigado, porque a luz de Deus resplandeceu, ó Deus, nesta terra em trevas. Muito obrigado, Deus, por tudo. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço aí no seu irmão, boa noite. Vamos adorar ao Senhor juntos. Vamos adorar esse Deus de amor, esse Deus que morreu por mim e por você. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem diz e quem tu és? O profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
é o Verbo vivo que viveu entre nós. E um dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está, porque Ele porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Eu sei que o meu Redentor vive. E por isso, nessa noite, nós damos graças ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos
Digno é o Senhor. Pelos cavos graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente do Senhor, simplesmente porque Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser. Pensa vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nos rendemos aos seus pés, Senhor, porque o Senhor é Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, e encontrei
Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. O salmista começa dizendo algo que todos nós, em muitos momentos da nossa vida, precisamos dizer: Senhor, a ti clamo. Escuta-me, ouve a minha voz, inclina os teus ouvidos quando a ti clamar. E Deus escuta as nossas orações. Deus ouve a nossa voz. Mas Ele diz quando nós clamamos. Por isso, devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso é que nós temos esse momento tão importante do culto, quando oramos uns pelos outros, quando intercedemos, pedindo que Deus abençoe aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão encontrando problemas e situações inesperadas, aqueles que estão enfrentando tentações e provações. E aí é nesse momento que, como igreja, estamos dizendo: Senhor, a ti clamamos, escuta-nos e inclina os teus ouvidos para nós, e sejam as nossas orações ouvidas e atendidas pela tua bondade, pela tua misericórdia. Se você tem motivo especial e quer colocar agora nesse momento diante do Senhor, deixe seu lugar, vem aqui à frente e nós estaremos orando, colocando as nossas ansiedades, sabendo que Deus vai escutar e vai responder segundo a sua soberana vontade. Pode vir. A sua cabeça. Eu vou orar, mas antes de fazer essa oração, eu quero sugerir o seguinte para você. Curva a sua cabeça. Você veio aqui à frente, você tem razões especiais, um problema que você tem enfrentado há muito tempo, uma dificuldade que você precisa resolver. Eu queria que você dissesse agora aí no seu coração, na sua mente: Senhor, eu estou aqui por esta razão. E diga qual é a razão. Ou por estas razões, diga pessoalmente. Porque cada um tem o seu problema, tem a sua dificuldade. E Deus vai ouvir. Diga agora aí no seu coração, na sua mente: Senhor, eu estou aqui por esta razão, porque eu preciso da tua ajuda, que é o seguinte. E diga ao Senhor, porque Deus ouve a sua oração tanto quanto vai ouvir a nossa oração que faremos agora em conjunto. Mas eu quero que você use desse privilégio que Deus nos concede de podermos ir diretamente a Ele e com Ele conversarmos através da oração.
Pai de amor, nós estamos aqui reunidos como igreja tua, louvando, bendizendo, exaltando o teu nome, mas também unidos, intercedendo pelos nossos irmãos que estão passando por problemas, dificuldades, incertezas, inseguranças. Pai, o Senhor sabe o que se passa em cada vida, porque o Senhor sonda os nossos pensamentos e o Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor sabe exatamente o que cada um aqui precisa, quais as dificuldades que estão atravessando, quais os problemas que precisam resolver. E nós pedimos que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, atenda cada uma dessas pessoas. Que o Senhor dê a cada uma a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Que o Senhor conforte cada coração. E que o Senhor nos dê a sabedoria do alto para termos a coragem, a disposição e a esperança de lutarmos, sabendo que com o Senhor somos mais do que vitoriosos. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode voltar ao seu lugar, meu irmão, pode sentar. Meus irmãos, no decorrer dessa semana, as atividades da igreja serão regulares, não haverá nenhuma alteração nas atividades da igreja. O boletim que vocês receberam tem aí as atividades, os ministérios que já estão em ação. Leia com atenção. Eu quero destacar hoje o Congresso Renovo, nos dias 23, 24 e 25 de junho. Esse congresso visa alcançar principalmente as mulheres. Não é fechado só para as mulheres, mas o objetivo maior é alcançar o coração das mulheres, trazendo edificação. Esse folheto está lá fora, você pode levar. E tem gente fazendo inscrições. E você pode levar esse folheto e convidar uma amiga, não é, uma parente, para estar aqui também participando desse congresso. Será no mês de junho. Demais informações são igualmente relevantes, mas estão aí no boletim. Leia com atenção. Também as inscrições para o retiro de casais estão sendo feitas. São apenas 113 ou 115 vagas para casais, e depois que forem preenchidas, aí não tem jeito, porque lá no hotel também é limitado, né? Mas faça logo a sua inscrição. A informação que temos é de que mais de 50 casais já se inscreveram, e você deve fazer logo, para não perder a oportunidade. E também, fazendo a inscrição antes, você pode pagar as despesas com mais antecedência, dispondo de um valor menor por mês, para que não fique pesado só deixando para a última hora. Correto? E, meus irmãos, eu queria lembrar a vocês o seguinte: nós oramos aqui é chamado Casa de Oração, mas eu creio que o nosso Brasil está precisando das nossas orações. E muito. Ontem,
ouvindo aquela rádio que só dá notícias. Eu gosto de, quando ando, ligar para ouvir as notícias ali. CBN, não é isso o nome daquela rádio? E ela me deu uma estatística, ela citou uma estatística que me deixou muito preocupado. Disse que só no estado de Pernambuco a média de homicídios diário, a média diária, digo melhor, são 18 homicídios dia. Olha que situação nós vivemos. Fora todo esse problema que a gente está vendo aí, de desonestidade, não é? A gente nem pode também ficar tão voltado só para essas coisas, porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, não é? Mas nós devemos orar pela nossa pátria. Devemos orar para que Deus tenha misericórdia desse povo tão sofrido e que Deus possa nos usar nesse momento como instrumentos de salvação, pregando a paz. A solução para o problema é Jesus. A solução para o problema da desonestidade é Jesus. Da violência é Jesus. Porque Jesus transforma os corações, não é? Então, eu queria dar essa palavra aqui e lhe convidar a, sempre que você orar, pedir mesmo a Deus misericórdia pelo nosso país. Tá bem, irmãos? Hein? Não é? Eu fiquei pensando, a gente por noite, no estado, 18 homicídios. É muito sério. Quantas famílias a cada manhã e quanto sofrimento. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar por aqueles que sofrem, não é? E vamos orar. O fato de você estar vivo, Deus lhe deu muitos livramentos que você nem sabe, não é verdade? Então vamos ser gratos a Deus. Pastor Davidson. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus. Nós estamos nessa campanha que se chama Deus está cuidando de mim. E nós estamos embasados na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 5, verso de número 7. Ele diz assim: entregue todas as suas ansiedades a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus está cuidando de nós. Deus cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. A gente não pode se esquecer disso. Muitas vezes a gente se esquece. A gente acha que Deus tem coisas importantes. Puxa, Deus tem que cuidar da rotação, Deus tem que cuidar, sabe, do sol, do universo, para que as coisas corram tudo certinho. Mas a gente se esquece que Deus, Ele se preocupa conosco. Deus não nos deixou aqui por acaso. Deus não nos deixou aqui, sabe, simplesmente ao léu. Não, Deus está cuidando de nós. Nós precisamos crer nisso de verdade. Eu creio que uma das coisas que mais falta para nós cristãos é acreditar, é confiar em Deus e acreditar que Ele se preocupa realmente conosco. É por isso que nós estamos aqui. Além de nós estarmos para adorar, para louvar o nome do Senhor, nós estamos aqui porque eu creio que muitos precisam de um milagre, muitos precisam de uma intervenção divina, algo especial, algo sobrenatural da parte de Deus. Eu creio nisso, sabe, coisas que talvez a ciência não consiga resolver, coisas que talvez a medicina não consiga resolver, sabe, talvez seja um impasse na justiça, nessa justiça que o Brasil tem, né? Ô, coisa maluca, já viu essa justiça? Me perdoe, juiz, mas é uma loucura isso. Me perdoe, juiz, mas se o camarada comete algum crime,
ele é aposentado por, aposentadoria compulsória. Sabe quanto é que o camarada recebe? O salário integral. E aí eles querem mexer na nossa previdência. Agora o menino tem que começar a trabalhar com 10 anos de idade, se quiser se aposentar. Mas os deputados estão fazendo essa lei, com 2 mandatos se aposentam. A gente precisa orar muito pelo Brasil, mas não só orar. A gente precisa fazer algo. Porque enquanto o povo ficar calado, enquanto a gente não fizer nada, eles vão estar fazendo aí o que eles quiserem. Então a gente precisa orar muito. Mas nós também precisamos nos levantar como voz profética. Quando nós olhamos os profetas no Velho Testamento, nós vamos ver. Quando nós olhamos, por exemplo, João Batista foi enforcado por quê? Porque denunciou o pecado de um rei. Nós não podemos nos calar não, gente, diante de tanta porcariada que estão tentando fazer com a população brasileira. Nós precisamos orar, mas nós precisamos também nos levantar como voz profética. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está cuidando de nós, mas Deus também, a Bíblia vai falar lá no livro de Provérbios, que Deus, ele vê o iníquo e ele não vai prevalecer, e eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que a injustiça não vai prevalecer, porque nós temos um Deus que é justo. Amém ou não amém? Eu quero orar com você, mas antes de orar, eu tenho alguns testemunhos, eu não vou ler hoje. Na verdade, eu deixei tudo lá reservado, fiz tudinho, eu estava com 3 testemunhos para ler que me mandaram, mas eu esqueci, gente. Eu esqueci, hoje foi um pouco corrido, e eu esqueci os testemunhos lá em casa. Mas nós temos muitas pessoas que já estão participando dessa campanha, que têm recebido algo sobrenatural, algo especial da parte de Deus. E eu quero te convidar a fazer também esse voto com Deus. Como é que funciona? É um voto que você faz com Deus, de estar orando durante 7 semanas. Você vai fazer um propósito com Deus. Você vai receber um panfleto como esse. No panfleto você escreve quais são os seus pedidos. Mas olha só, é muito importante falar isso. A vida de um cristão não se baseia numa terça-feira e nem no domingo. É muito importante que você leia a Bíblia diariamente, que você ore diariamente, que você se lembre dos seus pedidos diariamente, que você clame a Deus diariamente. E eu creio num Deus que ouve o clamor do justo. Você crê nisso? Eu creio no Deus que ouve o clamor do seu povo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu quero te convidar a fazer um voto com Deus. Um voto de estar aqui 7 semanas, ouvindo um direcionamento de Deus, ouvindo a voz de Deus, orando, clamando para aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Eu quero orar por você que quer começar hoje fazendo esse voto. Aonde você estiver, você quer se propor a começar hoje, 7 semanas, fazendo esse voto com Deus. Aonde você estiver, coloque-se de pé que nós vamos orar por você. Só você que vai começar hoje, você que vai iniciar hoje, você que vai dar um start aí fazendo este voto com Deus. E eu quero orar por você também, você que já está na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª semana, aonde você estiver, coloque-se de pé, nós vamos cantar a nossa música, Deus está cuidando de mim, Deus de detalhe, mas enquanto nós cantamos, pega o seu panfleto. Talvez você não se lembre quais foram os pedidos que você colocou aí. Fale agora com Deus, apresente para Deus, ore a Deus, fale para Deus agora o que você precisa que Ele faça na sua vida. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuidam de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando. Pai, nós oramos, Senhor, agora. Pai, pedimos que o Senhor venha a nosso favor. Sabemos que nós temos um Deus que está vivo, um Deus que intercede por nós, um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Senhor, nós oramos agora por essa causa na justiça, Senhor. Em meio a tanta injustiça que nós vemos no nosso Brasil, nós depositamos a nossa fé no advogado fiel que é Cristo Jesus, no justo juiz que é o Senhor Deus. Pai, nós oramos agora, Senhor, também para aqueles que estão enfermos. Talvez a medicina ainda não tenha descoberto a cura, mas sabemos, Deus, que o Senhor foi quem inventou todas as ciências. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. E o Senhor é capaz de reverter qualquer quadro, Pai. Nós oramos agora, Senhor, pedimos a Tua cura, pedimos a Tua intervenção sobre essa pessoa que está no leito, Senhor, de enfermidade. Lembramos agora também da nossa irmã Zenaide, que está enferma, Senhor. Entra com uma provisão em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos que muitos testemunhos possam ser contados aqui. Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, para que todos saibam que nós cremos num Deus que é vivo e tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso, Senhor, que nós clamamos pelo milagre. O milagre é para exaltação e glorificação do Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um minuto. Nós vamos entregar agora ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós precisamos entender o princípio e o porquê, né? Muitas vezes as pessoas entregam por entregar, não entendem, né? A gente precisa, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, agora, enquanto eu estiver pregando no sermão, a diferença de fé e fideísmo. Muitas vezes a gente age a partir do fideísmo e não da fé. A fé, ela vem através da razão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, fala sobre isso. A nossa fé, ela não pode ser uma fé burra. O cristão não tem uma fé burra, não tem uma fé cega. A fé do cristão, ela é baseada no conhecimento. E é por isso que nós precisamos entender o porquê da entrega dos dízimos e das ofertas. É por isso que toda vez nós damos uma palavra de orientação bíblica. Nós não fugimos da Bíblia, nós não fazemos nenhum espetáculo, nenhum show, sabe? Como algumas ditas igrejas evangélicas fazem. Primeiramente vem aqueles que têm 1000, depois que têm 500. Não, desculpa falar, mas isso é palhaçada. Isso não está na Bíblia. O que nós cremos é o que a Bíblia diz, para nós sermos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, porque Ele há de abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos e bênçãos sem medidas. Amém? Vai estar tocando agora também o nosso irmão Kelly, ele que já foi membro aqui da nossa igreja, está morando em Guarapari, não é isso, Kelly? Kelly. Eu vou falar, hein, Kelly? Kelly também era conhecido como Britinho, não é isso, Kelly? É miniatura, gente, pastor Brito, olha só. Então,
Ele vai estar tocando, ele está com um CD lá fora. Qual o valor, que é? R$10, gente. R$10, piano. E ele vai estar tocando agora enquanto nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Chiquito, ora para nós, por favor. Querido Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus fiel e queremos, ó Deus, nessa noite te agradecer por mais um culto realizado em teu nome, Senhor. E é no teu nome que nós estamos aqui nessa noite para te louvar, para bendizer o teu nome, para ouvir a tua palavra, para receber do Senhor a porção dobrada que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E agora queremos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, por tudo que for depositado nessa casa, que ela seja, Senhor, usada como instrumento nas tuas mãos, dentro desse estado, fora desse estado, aonde o Senhor mandar, esses recursos serão aplicados, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida da liderança dessa igreja e declaramos, ó Deus, que só o Senhor é Deus na nossa vida. Muito obrigado nessa noite, ó Pai. Nós agradecemos por tudo e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, ainda no pensamento, ainda na questão da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. E por causa da Páscoa e por causa da ressurreição de Jesus, hoje nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque Jesus nasceu simplesmente, nós não estamos aqui porque Jesus morreu, mas a nossa fé é embasada na ressurreição de Jesus. O berço do cristianismo se dá na ressurreição de Jesus. O berço do cristianismo se dá no túmulo vazio. Eu quero compartilhar com você hoje sobre este pensamento, sobre o que fundamentou a fé cristã. E é por isso que eu e você, nós estamos aqui nessa noite. Por quê? As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de onde? As melhores notícias que o mundo já ouviu, elas vieram de um túmulo vazio, o túmulo de Jesus. E a história da Páscoa, ela não vai terminar em morte. A história da Páscoa, ela não vai terminar no funeral. A história da Páscoa vai terminar na vida, na ressurreição. O que é a Páscoa? A Páscoa foi a tentativa de exterminarem a vida, que é Jesus Cristo. Foi a tentativa de assassinarem, de matarem a vida, mas acabou se tornando o quê? O assassinato da morte pela vida. Jesus matou a morte, Jesus venceu a morte. E por isso nós estamos aqui. O que é a Páscoa? A Páscoa, na verdade, foi o Jesus se tornando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é a Páscoa. A Páscoa é a demonstração do poder supremo de Cristo Jesus. O último inimigo que precisava ser vencido era a morte. Então a morte foi vencida através do poder de Cristo Jesus. E qual a importância da ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus, gente, na verdade, ou é uma das fraudes mais maldosas da história, ou a ressurreição é o fato mais extraordinário que já existiu. Você já parou para pensar nisso? Ela pode ser duas coisas. E eu quero te provar, presta atenção, eu quero te provar com dados históricos de que a ressurreição de Jesus, ela é verídica. Não tem como nós negarmos o nascimento de Jesus. Não tem como nós negarmos. Porque não é apenas o cristianismo que crê na vinda, no nascimento de Jesus. Você sabe que o islamismo, os muçulmanos, também creem que Jesus, ele nasceu, ele viveu. Mas eles não creem em Jesus como Messias. Eles não creem em Jesus como o Verbo encarnado, como Filho de Deus. Os muçulmanos, os islâmicos, eles creem em Jesus apenas como um profeta. Então não há como negar a veracidade disso. A história fala, a história revela que realmente nasceu em Belém um rapaz, um menino chamado Jesus. Ele era filho de Maria, ele era filho de José, o carpinteiro. A história vai nos revelar tudo isso. A história vai nos mostrar tudo isso. Mas qual é a dúvida que paira muitas vezes na mente do cristão? Será que Jesus realmente era o Verbo encarnado? Será que esse Jesus realmente foi Deus? Será que Jesus realmente, ele morreu e venceu a morte? Eu quero trazer alguns fatos históricos que vão comprovar, que vão trazer um embasamento para a nossa fé. Como eu disse aqui há poucos minutos atrás, nós precisamos entender essa diferença de fé e fideísmo. Fé, ela trabalha com a razão. Aí, pastor, você está falando besteira. Tô não. Deixa eu te falar uma coisa. A conversão, ela não começa no coração. A conversão começa com a mente. Romanos capítulo 2, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Ele não vai falar de culto emocional. Ele não vai falar de culto irracional. Ele vai falar de culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. É a transformação da mentalidade. Agora, como é que eu transformo a minha mentalidade? A primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso de número 15, se puderem jogar aí também no telão, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Pedro vai falar sobre isso. Olha, santificai-vos sempre Cristo em vosso coração e estejam sempre preparados para quando pedires a razão da vossa esperança. Santificai-vos a Cristo em vosso coração e estejam sempre... Gente, tira essa versão da NVI, pelo amor de Deus. E estejam sempre preparados para quando pedirem a razão da vossa esperança. Ou seja, tem uma razão. Por que vocês estamos aqui? Tem uma razão. Tem um porquê. Tem um fato. E aí, nós precisamos estar prontos e preparados. Isso que vai diferenciar fé e fideísmo. Fé trabalha com a razão. Fideísmo trabalha com a ignorância. A pessoa não sabe justificar qual é a razão da sua esperança. Isso que vai diferenciar. E nós não andamos por fideísmo, nós não andamos por achismo. A Bíblia vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que nós andamos pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Sabe, gente, a ressurreição, ou ela foi, sem dúvida alguma, o maior engodo, a maior mentira da história, ou a ressurreição foi a maior farsa inventada pelos cristãos, e os mártires então teriam morrido em vão, ou então realmente a ressurreição de Cristo foi o fato mais extraordinário que nós já ouvimos falar. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria apenas uma religião de vazia esperança. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria apenas um museu de relíquias do passado. Paulo vai citar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 14 ao verso 19, algumas coisas interessantíssimas, que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se não tivesse tido a ressurreição de Jesus, se não tivesse tido a ressurreição de Jesus, a morte teria a última palavra. Mas é fato, mas deixa eu te falar algo aqui, é fato histórico a ressurreição de Jesus. Olha para o túmulo de grandes líderes religiosos, olha para o túmulo de Confúcio, olha para o túmulo de Buda, olha para o túmulo de Maomé, olha para o túmulo de Allan Kardec, você vai ver que todos eles estão no túmulo, mas quando você vai a Israel e visita o túmulo de Jesus, você vai ver, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou e ele está vivo. Nós somos a única religião que prega um Deus que venceu a morte. Todos eles pregam sobre algo, sobre pessoas que foram iluminadas, que tiveram certo poder, mas nós pregamos um Deus que tem todo o poder, todo o domínio, um Deus que venceu a morte, um Deus que morreu, mas venceu a morte ao terceiro dia. Quais são então os fatos históricos, ou quais são as evidências da ressurreição de Jesus? Primeiro, quais são os elementos históricos que vão comprovar a ressurreição de Jesus? Primeira coisa que vai comprovar, primeira evidência histórica que comprova a ressurreição de Jesus, é a própria forma como foi narrado nos relatos bíblicos. Pois quando você lê, principalmente, na verdade todos os evangelhos vão falar sobre isso, os 4 evangelhos vão narrar sobre isso.
sobre como se deu a ressurreição, como se deu a morte e a ressurreição de Jesus. E quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que eles não estão aqui fazendo uma propaganda. Não demanda, o relato não foi feito através de uma demanda de fazer uma propaganda. Quem é marqueteiro, quem estudou, quem sabe um pouco sobre propaganda, vai entender o que é uma propaganda. Propaganda é a tentativa de mascarar, é a tentativa de enfeitar algo para ser vendido, um produto para ser vendido. Quando você vê os relatos bíblicos, você vai ver que não teve essa tentativa de vender algo, essa tentativa de enfeitar, essa tentativa de mascarar. Isso é você ver porque, primeiro, o que os discípulos, o que as testemunhas oculares, a Bíblia vai narrar que Jesus primeiro aparece às mulheres, Maria Madalena, depois aos discípulos, e a Bíblia vai nos relatar lá no livro de Atos, que depois ele aparece para mais 500 pessoas. Quando você está fazendo propaganda de algo, você está tentando ganhar algo com isso. Quando você faz propaganda de algo, você enfeita, você mascara para você ganhar algum tipo de benefício. Qual era o benefício que essas pessoas ganhariam? Perseguição, açoites e martírio. Você acha que realmente tem algum benefício, ou tinha algum benefício para as testemunhas oculares propagar algo que não tivesse mexido com a vida deles? Você acha que realmente alguém daria a sua própria vida? Como nós vamos ver, quando nós olhamos a história e vemos como foi a morte de cada discípulo, de cada apóstolo, de todos os 12, tirando Judas, entrando o 13º e entrando o 14º Paulo, nós vamos ver algo interessantíssimo. Todos eles foram martirizados, tirando João, que não conseguiram matar João, jogando ele num caldeirão de azeite. Ele não morreu, falaram assim: esse cabra não morre, vamos lançar ele lá na ilha de Pátimo, vamos deixar ele velhinho lá e ele vai morrer velho e isolado. Mas mal sabia eles que Jesus iria aparecer novamente para João na ilha de Pátmos e ele teria a revelação do Apocalipse. Você acha que realmente, o que você ganha com isso? O que aqueles homens ganhariam em propagar, em dizer que Jesus havia ressurgido entre os mortos? A não ser perseguição, açoites e morte. Eles não estavam ganhando nada com isso. Sabe, a gente precisa entender um pouco do contexto da época. Clériston, uma das coisas que aquele povo não aceitava naquela época era a doutrina da ressurreição. Qual eram as 3 principais doutrinas propagadas naquela época? A principal doutrina era a doutrina de Platão, que dizia: a sua alma depois da morte vai para o Éon. A segunda doutrina mais propagada naquela época era a doutrina de Pitágoras, que dizia o seguinte: quando a pessoa morre, a alma ela é transmigrada para outro corpo. E o que os epicureus diziam? Que depois da morte, acabou, não tem mais nada. Essas eram as 3 doutrinas propagadas naquela época. Eles jamais aceitariam, aqueles homens do Oriente, não apenas os judeus, eles jamais aceitaram a doutrina da ressurreição. E foi exatamente essa doutrina que Jesus veio propagar. Ele morreu, ressuscitou, e assim como ele morreu, ressuscitou, breve ele vai voltar, e aqueles que estão mortos também ressuscitarão com um corpo incorruptível, e aqueles que não estão mortos, nós nos encontraremos juntos nas nuvens e seremos arrebatados para a bolda do Cordeiro. Vamos entender a forma como os evangelhos foram escritos. Eles quebram toda a regra de propaganda.
Quem fez marketing vai entender o que eu estou falando. Quem trabalha com venda entende. Existe uma técnica para você vender. Você não fala dos defeitos, você não fala dos problemas. Você enfeita, você fala da beleza, você mascara o produto, e eles não fizeram isso. Olha só qual foi a técnica de propaganda usada pelos evangelhos. Primeira pessoa que Jesus aparece é para uma mulher chamada Maria Madalena. Numa época, gente, em que uma mulher não tinha nenhum poder, não valia absolutamente nada. Se eles quisessem vender uma teoria, eles diriam primeiramente que Jesus apareceu a um homem, que Jesus primeiramente apareceu aos discípulos e não para Maria Madalena e Salomé. Outra coisa interessante é que existe um homem chamado Flávio Josefo, e você já deve ter ouvido falar nele, o maior historiador dos judeus. Presta atenção, esse camarada, ele estudou, ele nasceu no quarto ano depois de Cristo. Esse homem nunca se converteu, e ele foi estudar a história dos cristãos. E ele realmente chega a um fato, ele realmente chega a uma evidência. Eu não estou falando aqui de livros bíblicos, não. Estou falando de livros históricos. Flávio Josefo, um judeu, estudou sobre o cristianismo, ele realmente chegou a algumas conclusões. Olha, depois de muito estudo, depois de muito enfago, eu chegou a uma conclusão. Realmente nasceu um homem em Belém, uma criança, chamada Jesus, filho de um carpinteiro José, filho de Maria. Realmente ele nasceu, foi criado num lugar chamado Nazaré. Realmente ele morreu, ele foi crucificado pelo decreto de Pôncio Pilatos. Mas olha só que interessante, mais de 500 pessoas estão dizendo que viram Jesus ressurreto. É o que ele coloca no seu livro, A História dos Judeus, de Flávio Josefo. Não é nem história do cristianismo, é história dos judeus. Eu tenho lá um livro dessa grossura. É maior do que um dicionário. Ele vai narrar realmente. Ele apareceu. E outra coisa que nós precisamos entender: propagar a ressurreição de Jesus naquela época só daria uma coisa: e morte. Quando você vende uma propaganda, quando você faz a propaganda de algo, o que você quer ganhar com isso? Quando você quer vender alguma coisa, o que você ganha com isso? Todos nós queremos ganhar alguma coisa. Todos nós fazemos propaganda de algo que é interessante. Agora você imagina você ser uma daquelas testemunhas oculares, um daqueles homens ali, uma daquelas mulheres falarem: olha, Jesus ele ressuscitou, Jesus ele veio dentre os mortos, sabendo que você estava correndo risco de vida. Você não ia ganhar nada além da sua própria morte. Existem então algumas evidências históricas que vão nos narrar e nos comprovar. Porque, gente, a fé não é algo que nós precisamos ter na ignorância. A fé é algo que nós precisamos ter de uma forma racional. A fé é algo inteligente. A fé é usada através da sabedoria. A fé, ela vem através do conhecimento. Qual é o grande problema? E me perdoe, mas eu tenho que falar porque o meu compromisso é com a verdade. Qual é o grande problema das pessoas que estão escravizadas na religião católica apostólica romana? É porque não conhecem a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de Maria. Eu também gosto, mas ela não é santa, ela não é intermediária entre nós e Deus, porque no dia da morte de Cristo Jesus, naquela sexta-feira, há quase 2000 anos atrás, o véu se rasgou do alto para baixo, e hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Como Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: porque
é um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pastor, mas é porque na minha Bíblia, a sua Bíblia de Jerusalém, me perdoe de coração, mas na sua Bíblia de Jerusalém, os mesmos livros neotestamentários são os mesmos que nós temos. O que vai mudar são alguns livros do Velho Testamento, alguns. Vai estar lá Macabeus 1 e 2, Judite, mas nada que desabone. Ah, pastor, mas eu acho que houve uma mudança na época de Constantino. Aí vem os teólogos. Meu filho, Constantino era analfabeto. O cânon do Novo Testamento já havia fechado. Já havia tido escolha dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele era analfabeto de não saber ler, Léo. Ele tentou colocar, quando a gente olha e estuda a história, ele tenta colocar e acrescentar alguns livros no Novo Testamento, mas não consegue, o cano já estava fechado. Além dele ser um zero à esquerda teologicamente, ele era analfabeto, então as pessoas não aceitaram. O que está fazendo? O que está acontecendo então? O povo está perecendo porque falta conhecimento. O povo vive escravizado porque prefere andar, sabe, de acordo com o que foi ensinado do que de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que nós cristãos, e principalmente nós batistas, nós temos a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática. Nós não seguimos um dogma, nós não seguimos uma doutrina feita por homens, mas a regra de fé e prática é a palavra, é a Santa Escritura de Deus. O problema é que muitas pessoas preferem andar, sabe, nos seus achismos. Mas o nosso compromisso aqui, irmãos, é com a verdade. Porque ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade, quem tem poder para libertar é a verdade. E a verdade é só uma. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Alguns acham que a Bíblia é obsoleto. Nós achamos que a Bíblia é absoluto. O grande problema da geração pós-modernidade é que nós trocamos, nós achamos que a Bíblia agora é algo obsoleto. A Bíblia é algo que ficou para trás. Mas quando nós nos voltamos para a verdade, nós vamos ver que a Bíblia é algo absoluto, é o livro absoluto, é a verdade absoluta. Sabe, eu quero te trazer uma outra coisa interessante, sobre uma outra evidência da ressurreição de Jesus. Uma das evidências da ressurreição de Jesus é o fato psicológico. Olha para mim, gente. Primeiro, todos nós aqui, seja você evangélico ou não, você já ouviu falar de um homem chamado Augusto Cury? Ateu. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa dele e a sua filha. Eles são membros de um pastor que já esteve aqui conosco, vai estar agora no final de maio, pastor Flávio Avassoura, lá da igreja do Nazareno de Campinas. Esposa do Augusto Cury e a sua filha, uma das suas filhas. Um outro pastor que sempre prega aqui conosco, Tiago Brunet, estudou com uma das filhas também do Augusto Cury. Um ateu, mas não era esse ateu vagabundo que quando o avião está caindo diz: ai, Deus nos ajude, já viu? Tem uns ateus que são assim: ai, Deus, olha por nós. Você é ateu, meu filho, como é que... né? Não, ele era ateu mesmo. E ele se converte estudando a mente de Cristo. Olha só que interessante. Ele foi estudar a mente de várias pessoas, como ele fazia, como já era de costume. Ele foi estudar a mente de vários líderes, sejam eles religiosos ou não, pessoas que mudaram.
o cenário da humanidade. E a história, ele conta isso, que quando ele começou a estudar a mente de Cristo, ele diz: é impossível um ser humano, uma pessoa comum, passar pela terra, numa época em que a lei de Talião dizia olho por olho, dente por dente, e ele agora vem quebrar essa lei e dizer: se alguém bater na tua face, ofereça a outra. Impossível. Humanamente falando, era impossível esse homem despregar uma coisa e pregar outra coisa no meio da sociedade em que ele vivia. Um outro fator psicológico. Veja, você não precisa ser um expert no psique humano, mas veja quem eram os discípulos antes da ressurreição de Jesus e quem eram os discípulos depois da ressurreição de Jesus. Quem estava com ele na hora da crucificação? Apenas João. Pedro o acompanhava de longe. Todos os outros discípulos o abandonaram. Todos os outros discípulos deixaram para lá. Por quê? Porque eram pessoas medrosas, eram pessoas acovardadas. E agora, depois da ressurreição, veja o fator psicológico, veja como a ressurreição, gente, se fosse algo enganoso, se fosse algo mentiroso, não mudaria, sabe, o psique, não mudaria a vida daqueles homens, outrora covardes, outrora frouxos, agora pregando com veemência. Pedro pregando no dia de Pentecostes. Pedro diante de Anás e Caifás no capítulo 4 de Atos, dizendo: foram vocês que mataram. Aquele mesmo Pedro que corria, aquele mesmo Pedro que o negou 3 vezes. Mudou. A ressurreição de Jesus mudou a mentalidade, mudou as ações e as atitudes daqueles homens que tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Outra coisa, a ressurreição de Jesus é um fator sociológico. É uma igreja que foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade que é incontestável. Quando nós olhamos, gente, todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se diante dessa verdade suprema, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vive está. Aí agora nós nos encontramos aqui. Eu não estou aqui, pastor, mas isso não me convence. Eu não sou idiota. Eu não sou imbecil, eu não sou bobo. A Bíblia é bem clara em João capítulo 16, verso 9. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu não quero te convencer de nada, mas eu só estou aqui para lhe dizer: crente não é bicho burro. A nossa fé não é uma fé idiota. A nossa fé está embasada não apenas na Bíblia, mas na veracidade da história. Queira você ou não, Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, porque a história assim comprova. Marcos capítulo 16. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desportar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E porém lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus de Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, veja o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. João capítulo 20, verso 9. Eu vou terminar, é algo rápido. Diz assim: pois ainda não tinham compreendido. É a mesma narrativa.
pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem você procura? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Sabe, algumas coisas aqui que nos traz preocupação, quando nós não entendemos quem é Jesus. Nós vivemos andando ansiosos, como se Jesus fosse alguém que pudesse ser carregado, como se Jesus fosse alguém frágil, como se Jesus fosse um pobre coitado, como se Jesus fosse um Zé Ninguém. Aquelas mulheres estavam ansiosas. Qual era a ansiedade daquela mulher? Elas perguntaram: quem vai rolar a pedra? É impossível, não tem como. Nós não temos força. Nós estamos aqui em 3 mulheres, a gente não tem força, a gente não tem poder. Mal sabiam elas que aquilo que elas não podiam fazer, Jesus já tinha feito por elas. Eu quero lhe dizer algo aqui. Eu estou pregando sobre um Deus ressurreto. Eu estou pregando sobre um Deus que venceu a morte, que a história prova isso. Eu quero lhe dizer algo aqui. Por que que você está ansioso por aquilo que você não pode resolver? Fique tranquilo, porque Jesus já está cuidando do teu problema. Jesus já está cuidando da tua impossibilidade. Olha só que interessante aqui. Olha só. Elas acharam que elas iriam se encontrar, Ademildo, com Jesus que podia ser carregado. Sabe, o pastor Brito pregou isso aqui domingo à noite. Você sabe por que nós cristãos, nós não carregamos crucifixo? Porque nós não cremos num Deus morto. Nós não cremos num Deus pobre coitado. Nós cremos num Deus do túmulo vazio. Quer colocar uma foto de Jesus na sua casa? Coloca o túmulo vazio. É a melhor representação de Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte e vive está. Tem gente que é assim. Tem gente que vive andando preocupado. Tem gente que vive andando com insônia. Tem gente que vive andando ansioso. Tem gente que vive andando com depressão, porque estão achando, estão com o mesmo pensamento que aquelas 3 mulheres. Ah, é um Jesus pobre coitado, é um Jesus que está morto. Ai, coitadinho de Jesus. É um Jesus que nós vamos ter que embalsamá-lo. É um Jesus que nós vamos ter que cuidar dele. Ei, meu filho, você e eu não cuidamos de Jesus, não. É Jesus que cuida de nós. É Jesus que cuida da nossa vida. É Jesus que está cuidando de cada detalhe. É o mesmo que cuida do universo. É o mesmo que cuida da rotação, da translação. É o mesmo Jesus que cuida do universo. É o mesmo Jesus que cuida de nós. Eu e você, nós não temos que andar ansiosos, preocupados com coisa alguma, porque o Jesus que nós cremos não é um Jesus que nós cuidamos, é um Jesus que cuida de nós. Olha só o pensamento dessas mulheres. Sabe qual era o erro delas? O erro delas é muitas vezes o nosso mesmo erro. Mateus capítulo 22, verso 29 vai dizer: nós estamos errando porque nós não conhecemos 2 coisas, nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, verso de número 6, ele vai dizer: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Eu vou bater nessa tecla. A nossa fé, ela é pautada no conhecimento da palavra. Ei, segura que eu tenho um recado para você, para terminar. Sabe que tem um monte de crente de terça-feira sofrendo de depressão, andando ansioso, com insônia, cheio de problema em casa? Porque só é crente que faz campanha, não conhece nada da palavra de Deus, não vem na escola bíblica, não faz um curso para se aperfeiçoar na palavra de Deus, não participa de um retiro. É um monte de crente raso. Oséias 4:6. O meu povo está perecendo porque falta conhecimento. Ninguém tem conhecimento de algo. Ninguém conhece alguém se não tiver intimidade, se não se aprofundar na palavra de Deus. Meu filho, você sabe por que tem um monte de crente campanheiro e o culto de terça-feira enche, graças a Deus por isso? Porque não frequenta uma escola bíblica. Errais, porque vocês não conhecem. Ah, meu filho, olha como é que nós descansamos. Sabe como é que nós descansamos? Quando eu conheço as mais de 9.000 promessas de Deus contidas nas Escrituras Sagradas
para a minha vida. Pastor, mas o mundo está caindo, o mundo está desabando. Mas eu estou tranquilo, porque quem cuida de mim é aquele que fala e não falha. É aquele que diz e cumpre. E eu sei de cada promessa contida. Eu sei de cada promessa que Ele tem para a minha vida. Por último, sabe qual foi o outro erro daquelas mulheres? A incredulidade. E eu termino. Olha aqui comigo aqui. O Evangelho de Lucas, capítulo 24. Olha a incredulidade daquelas mulheres. Diz assim, verso 6 e 8. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se do que Ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras. Diante da morte, diante do mais terrível inimigo que era a morte, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus nos disse no tempo de bonança. Quando nós estamos enfrentando dificuldade, nós temos o poder de esquecer, de apagar tudo aquilo que Jesus nos disse no tempo de bonança. Ela já havia dito, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia Ela sabia ou não sabiam? Sabia ou não sabiam? Sabiam ou não sabiam? Mas diante dos problemas nós esquecemos. Eu quero lhe dizer algo aqui. Não deixe os problemas, as dificuldades, as impossibilidades apagarem da tua memória tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus já fez. Não deixe os problemas falarem mais alto do que as palavras de Deus. Por último, versículo 15 de João. Quem você é? Ah, meu amigo, você é o jardineiro. Ah, meu filho, mas tem muita gente confundindo Jesus com jardineiro. Tem muita gente confundindo Jesus com jardineiro. E esse é o grande problema. Sabe qual é o grande problema? É que quando recebe uma bênção aqui, na IABV, no culto de terça-feira, elas fogem. Sabe por quê? Foi o jardineiro que me deu, não foi Deus. Aí eu passei nesse concurso, sabe por quê? Elas não conseguem reconhecer quem foi Deus quem fez. Sabe por que eu recebi a cura? Uau! Sabe por quê? Porque eu fui lá naquele hospital, lá em São Paulo, sabe? Eu fui lá no Sara Kubitschek, eu fui lá no AC Camargo, tinha um novo, sabe? Ali tinha um novo médico, tinha ali, sabe? Uma nova coisa ali que eles estavam fazendo, sabe? Eu recebi a cura. Tem muita gente dando crédito para o jardineiro. Meu filho não é jardineiro, não. Não é a tua sabedoria, não é a tua inteligência, não é a tua força, não é o teu poder. Reconheça que é Jesus Cristo que está fazendo tudo. Foi Ele quem fez o milagre, foi Ele quem lhe concedeu o dom da vida, foi Ele quem abriu essa porta de emprego que você estava aqui orando, clamando durante 7 semanas. Foi Ele quem trouxe a cura, foi Ele quem trouxe a restauração sobre a sua casa. Não dê crédito a jardineiro nenhum. Reconheça que é Jesus na tua vida. Ah, mas tem muita gente. Esse é o grande problema do crente. Não tem nada. Vinha de Monarque, com aquela ceci, com aquele cesto. Aí estava aqui todos os dias, Margarete. Aí agora o camarada passou num concurso, se tornou promotor, juiz. Pastor, agora eu não tenho mais tempo não, porque eu comprei uma casa em minha IP na aldeia. E aí o camarada troca Jesus por qualquer coisa. Troca o dia do Senhor pela diversão. Você está dando crédito para jardineiro. Reconheça quem é Jesus. Reconheça quem Ele é. O grande problema do cristão é esse.
só se lembra de Jesus quando está no vale, mas se esquece de Jesus quando está no monte. Quero lhe dizer algo aqui, meu filho, e eu termino. Nos jardins floridos, nos dias de jardins floridos da tua vida, se lembre que não é jardineiro que lhe deu, foi Jesus Cristo quem fez isso na tua vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Deixa eu orar com você. Eu disse aqui, João vai revelar sobre isso. São narrativas de Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para trazer conhecimento, para fazer você mudar a sua mentalidade. Arrependimento não é algo do coração, é uma palavra grega. E essa palavra, ela é metanoia no grego. E ela significa, metanoia significa mudança de mentalidade. Ou seja, a conversão não vai começar quando você sentir algo, mas é quando você resolver mudar a sua mentalidade. Sabe por que a verdadeira conversão ela não vem do coração, mas ela vem da mente? Porque hoje a medicina já consegue fazer transplante de coração, mas tem uma coisa que a medicina nunca vai conseguir fazer, Chiquito: transplante de mente. A medicina nunca vai conseguir transplantar o cérebro, consegue transplantar o coração. Quem é médico aqui sabe o que eu estou falando. Faz transplante de coração, mas transplante de cérebro não faz, porque a verdadeira conversão se dá na mente do homem. Você não precisa sentir nada, mas essa noite você precisa mudar a sua mentalidade. Quem sabe até hoje você viveu no engano. Até hoje você estava pedindo para uma mulher importante para os cristãos, que é Maria, mas não tem poder nenhum. No primeiro milagre que Jesus fez na boda de Caná da Galileia, ela nos dá um conselho. Quando aqueles homens foram pedir, ela disse assim: faça tudo o que ele vos mandar. Que ela estava dizendo: eu não tenho poder para nada, eu não posso nem intermediar, vocês têm livre acesso a ele, façam. Quem sabe se até hoje não viveu no engano? Hoje é um dia de você mudar a sua forma de pensar. Hoje é o dia de você mudar a sua mentalidade. Hoje é um dia de você se converter. Quem sabe seus amigos tenham falado para você, até hoje você tem falado: isso tudo é palhaçada, esse negócio de Jesus ter ressuscitado, isso tudo é papo furado. Te faço um desafio, estuda a história e você vai ver o que a história fala sobre a ressurreição de Jesus. Lê um pouquinho de Flávio Joséfo, você vai ver. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem sabe você não está aqui, e essa noite que você quer mudar a sua mentalidade, você quer se entregar para esse Jesus, não Jesus morto que Maria Madalena e Salomé foram embalsamados, mas um Jesus que venceu a morte e vive está. Quem sabe você hoje, essa noite, você não quer entregar a sua vida e dizer: Jesus, guie a minha vida, seja o Senhor da minha vida, tira essa ansiedade, tira essa depressão, tira essa aflição do meu coração, acaba com isso. Deus hoje te trouxe aqui para te dar uma oportunidade, para você tomar uma decisão de mudar a sua forma de pensar. Eu quero orar por você, você que chegou aqui nessa noite. Sabe, você, talvez que tenha sido enganado, tenha andado na tradição da sua religião. Nós não estamos falando de tradição, nós estamos falando da verdade, que é a palavra de Deus. Nós não andamos por tradição. Está na hora de você quebrar essa tradição maligna na sua vida. Esse ano, vamos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. Um padre
que resolveu ler a Bíblia e diz: está tudo errado e a igreja precisa passar por uma reforma. Quem sabe Deus não te trouxe aqui para fazer uma reforma também na tua vida hoje. Quero orar com você. Você quer entregar a sua vida a Jesus. É o Jesus que mudou a história, que pode mudar a história da sua vida hoje. Não é um Jesus da história, é o Jesus da história, que muda a história e continua mudando a história. E você precisa entregar a sua vida para Ele hoje. O único, o vivo, o Verbo encarnado. Você quer tomar essa decisão hoje? Aonde você estiver, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mas eu preciso entregar minha vida a Jesus hoje. Eu preciso tomar essa decisão hoje. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu preciso quebrar toda a tradição histórica familiar que eu venho carregando até hoje. Eu preciso trazer uma reforma na minha vida. Hoje é o seu dia. Você quer tomar essa decisão hoje? Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar por você. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós celebramos não a morte, mas a ressurreição de Jesus. Senhor, sabemos que a Páscoa, a ressurreição, não é uma fraude, não é um engodo, não é uma mentira da história, mas é algo que a própria história vai nos revelar e vai nos mostrar. Nós te damos graças, Senhor, porque através da morte e da ressurreição, o Senhor nos trouxe vida, o Senhor nos trouxe paz e o Senhor nos trouxe alegria. Nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.